E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Nem os influenciadores e muitos deles que torcem pelo Vasco estão acreditando na vitória do Vasco no próximo domingo contra a equipe do Ituano, tá? A vitória pode acontecer? Pode. O Vasco pode chegar lá em Itu e vencer o Ituano por 1-0. Por que não? Pode sim. Inclusive o empate já classifica o Vasco para a primeira divisão. Mas aí é que tá. O Vasco conseguir ganhar pelo menos um ponto do Ituano jogando fora de casa, né? Já que o Ituano é um dos principais mandantes do campeonato, pelo menos nesse retorno, e o Vasco é um dos piores visitantes, né, galera? Eu não preciso nem lembrar para vocês que o Vasco, antes de jogar com o Sport, né, do Retiro, o Vasco tinha feito 8 jogos, os últimos 8 jogos, o Vasco tinha ganho apenas um fora de casa, que foi contra o Operário, tinha perdido os outros 7, né? Aí jogou com o Sport e empatou com o Sport. E, meu irmão, agora a gente vai ver o que é que vai acontecer com o Vasco perante o Ituano. Jogo fora de casa, onde o elenco do Vasco, que não é um elenco bom, tá? Vamos ser sinceros, vai ter que fazer muito mais do que jogar apenas com a camisa e o apoio de alguns torcedores que estarão lá em Itu para apoiar a equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama, tá? O Ituano é o favorito, galera. Agora, isso para mim, que sou torcedor do Sport e tô torcendo pro Vasco perder, é muito fácil. Afinal de contas, o Sport, mesmo com mínimas chances, ainda tem chance de ir para a primeira divisão. E eu, como um torcedor adversário, posso chegar aqui e dizer, não, eu vou torcer pro Sport ganhar e o Vasco continuar na segunda divisão. Óbvio, esse é o meu discurso, galera. Eu sou Sport. Agora, e quando você vê influenciadores como Casemiro, o estagiário do Casemiro e tantos outros dizendo que não acreditam no Vasco, que o time do Vasco é ruim, coisa desse tipo, né? Você não acredita em mim? Então, se você fosse um apostador, você apostaria no Vasco ou no Ituano? Bom, eu vou deixar que o estagiário do Casemiro responda no Flow Esporte Clube. Dá uma olhada. Se você tivesse que botar dinheiro, entendeu? Vasco e Ituano, você botava o quê? Você ia fazer essa pergunta, velho. Porque, olha, eu tava esperando, assim, olha, ele vai falar da França, legal, também tô com ele e tal. Pô, e o Vasco e Ituano? Cara, então, se você é aquele apostador lúdico, né, que você vai pelo coração e tal, você aposta naquele 0-0 que vai... 0-0 vai fazer resolve. O Vasco subir, né? Se você é um apostador mais consciente, pode apostar que o Vasco vai perder esse jogo. Você acha mesmo? Infelizmente. É mesmo? Eu sou bastante pessimista, né? Eu sou um pouco criticado por ser um vascaíno pessimista, eu acho. Mas já me preparo pro pior, né? Mas a situação não tá pra ser otimista, não né? tem, há muito tempo, né? É. Há muito tempo, né? Então, Pô, mas aí, cara, porra, você tem que voltar pra primeira, senão o Nenê vai se aposentar nunca. Pois é, ainda tem essa, né? A gente tava conversando sobre isso no último jogo, tava falando com o Casé, eu falei, cara, e aí, ano que vem, se a gente subir e tal, o Nenê vai se despedir, meio aninho, carioca e tal, o ano inteiro pra ser reserva e tal. Porque a gente tem uma certa identificação com o Nenê, né? Por mais que a parte da torcida não goste mais dele, até pelo desempenho dele, pô, já tá mais velho, né? Porra. E, pô, o Vasco depender do jogador de 41 anos é complicado, né? Não, ele falou que só se aposentava depois que o Vasco Que o Vasco voltasse, subisse, né? Se demorar mais 2 aninhos, aí já era, né? Vai Fudeu. bater recordes e recordes ali com a camisa do Vasco. Mas assim, se a gente for ver estatisticamente falando, cara, a maior chance é que empate, vai. Essa Série B aí, toda rodada que tem toda rodada que tem, não, essa aqui é foda, vários jogos, todo mundo empata. Todo mundo empata. E aí, o empate é mais provável, eu acho, né? Eu dei uma profetizada errada no último jogo do Vasco, eu apostei que o Vasco ia ganhar. Eu também. Não ganhou. Infelizmente. Não, mas perder pro Sampaio Corrêa eu também achava que era difícil. Empate, eu acho que você apostar na Série B empate é a aposta certa, assim. Pra você ter noção, Dave, o Vasco ele perdeu o primeiro jogo em casa da Série B, no último jogo. Contra o Sampaio, que podia subir, né? O Vasco passou 17 jogos invicto, não 18, e perdeu no 19º em casa. Pra ver o tamanho do azar desse time, Não, né? e é louco, porque teve aquele jogo contra o Operário que foi fora, né? Foi 3-2, se não me engano, né? Sim, 3-2. E que o Vasco quase não ganhava fora de casa também, foi lá, ganhou e tá de porra, agora o vai Vasco ali, né? Tava acho que 8 ou 9 jogos de derrotas seguidas fora de casa, assim. Tava sem nem conseguir empatar, era só derrota. E o problema do Ituano que você falou, acho que dos últimos 10 ele ganhou 8 em casa, né? Caramba. Então a estatística não tá muito ao lado do Vasco. E o Vasco é um Caramba. visitante ruim, né? Aham. Então, assim, é complicado, cara, é complicado. Eu queria muito estar confiante, pô, óbvio, né? Que, pô, o nosso pessimismo parece que o Vasco vai enfrentar o Real Madrid no Bernabéu, né? No domingo. Não é o Ituano fora de casa, é o Real Madrid no Bernabéu. Mas é a situação, velho. O estagiário até falou no vídeo, né, galera, que ele é muito criticado porque ele é vascaíno, só que ele é um vascaíno pessimista, né? Bom, é uma nova geração de torcedores do Vasco que infelizmente não viram, ou então não lembram, porque eram muito pequenos, o Vasco lá do começo dos anos 2000 e até mesmo antes, né? Porque, galera, de 2001 até hoje,
O Vasco só ganhou apenas um grande título nacional, que foi uma Copa do Brasil em 2011, tá? Fora isso, o Vasco não ganhou nada. Talvez tenha ganho aí um ou outro estadual, coisa desse tipo. Mas verdade seja dita. Pessoal, a coisa não tá bonita pro Vasco não, tá? Até os próprios torcedores do Vasco não acreditam no Vasco. Bem, o rapaz aí, o estagiário do Casemiro, nota-se que ele é novo, né? O menino ainda não tem seus 25, nem tem 30 anos, nem nada. É um menino novo, né? Então, muito possivelmente, ou ele não lembra, porque era muito guri, ou ele não viu realmente o Vasco que eu vi no passado, né? Que até o começo do ano 2000 foi campeão ali da Copa João Avelange e antes disso tinha ganho Libertadores e ganho outros campeonatos brasileiros, né? Porque, verdade seja dita, o último título do Vasco lá em 2000, de campeão brasileiro, de 2001 para cá, o Vasco ganhou apenas 2011, acho que foi 2011, né? Ganhou uma Copa do Brasil. Ou seja, nos últimos 21 anos, 22 anos, o Vasco ganhou apenas um título nacional, que foi uma Copa do Brasil, galera. Inclusive, a única Copa do Brasil da sua história, tá? Que o Vasco, nesses últimos 20 anos, conquistou. Enfim, é pouco para um clube que é campeão da Libertadores, tetracampeão brasileiro, enfim, e jogou Romário lá. Romário fez o 1000º gol pela equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama, inclusive em cima do Sport, né? Não sei se vocês lembram disso. Claro, Romário passou 5 jogos para poder fazer esse gol e fez logo de pênalti no Sport, né? Enfim, o futebol é assim, né? Mas o Vasco de hoje, ó, de longe, não é o Vasco do passado, tá, galera? E hoje a torcida do Vasco vive realmente do passado, tá? E ter passado não tem problema nenhum, galera. A torcida do Santos vive do passado, a torcida do Internacional vive do passado, a torcida do Sport está vivendo do passado, porque o presente desses times não é um presente vencedor. Não é um presente vencedor. Essa é a mais pura verdade. Mas o Inter deixa de ser grande, o Santos deixa de ser grande, o Vasco deixa de ser grande, o Sport deixa de ser grande? Não. Todos esses clubes são grandes, cada um com seu tamanho, porque um conquistou mais títulos do que o outro, né? Assim funciona, digamos, a vida, né, galera? Quem ganha mais é maior, né? Simples. Enfim, mas se nem a torcida do Vasco acredita no Vasco, por que sou eu que vou acreditar? Eu tenho que acreditar no meu Leão, que tem 0,00% de chance de se classificar para a primeira divisão e vai classificar, hein? Mas enfim, deixa aqui teu comentário, não esquece de deixar like e outra, torcedor do Vasco. Vem com mimimi não, pô. Ai, só fala do Vasco. Claro, eu vou falar de quem? Vou falar de quem? Eu só posso falar do Vasco, do Bahia e do Sport nessa segunda divisão, né? Que são os 3 times aí que estão lutando com o Ituano para subir. Até do Ituano eu já falei também. Ou do Fortaleza na Série A, porque, porra, eu gosto de pegar no pé do Fortaleza, né? Mas fora isso, eu vou falar de quem? Vou falar de quem? Eu vou falar do Vasco. E daqui a pouco vai ter mais vídeo aqui do Vasco, hein? Aguenta. Tchau, galera. Desde a primeira Copa do Mundo, já foram realizadas 21 edições do torneio. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA só não aconteceu em 2 edições, em 1942 e 1946. Nestes anos, a competição foi cancelada em razão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Os países que mais participaram das Copas foram Brasil, Alemanha, Itália, Argentina e México. Em 2022, a Copa será realizada no Catar e também será a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio. E aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, vocês terão vídeos ou lives todos os dias durante este incrível campeonato de futebol. Conto com a audiência de todos vocês a partir do dia 20 de novembro até o dia 18 de dezembro. Nos vemos na Copa do Mundo, hein? Tchau, galera!